Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Sento Sé, Bahia. Oi, gente, eu tô aqui no Museu no Farol da Barra, aqui na Bahia, e atrás de mim tem um farol. A lâmpada é comum, mas a posição dos cristais ampliam, e isso dá algo em torno de 70 quilômetros ou mais. Como isso acontece se a lâmpada é pequena e comum, e por que o alcance de forma tão maravilhosa? Sobre isso eu quero falar um pouco com você do papel do Espírito Santo como ampliador e como aquele que faz brilhar a obra missionária. O Espírito Santo é o ampliador da obra missionária. A gente precisa entender, quando olha para o Velho Testamento, o profeta Joel diz: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A gente vai caminhando nas páginas da Escritura, a gente vai encontrar em Lucas capítulo 2 e o verso 32, quando Simeão toma Jesus, ele diz: luz para a revelação aos gentios. Jesus então começa o seu ministério, depois a obra consumada na cruz. Em Lucas 24 ele diz que é para ficar na cidade até que o Espírito venha. Em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui tem uma agenda. Jesus agendou, Jesus deu para os discípulos o roteiro para ser seguido. E se você olhar em Atos 2, a comunidade de 120 recebe mais 3.000 almas, mais de 3.000 membros a gente vai ter depois. E essa comunidade trabalha em Jerusalém, depois com a morte de Estevão, aí você vai a Samaria, e você vai ter a visão de Pedro do lençol, e como Pedro depois testemunha. Em Atos capítulo 13, a base da igreja agora tem uma base operacional em Antioquia da Síria. E dali o Espírito Santo diz: separai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. E se a gente parar para imaginar, tem toda uma implicação em torno disso. Eu gostaria de chamar isso que a totalidade da igreja deve levar o evangelho de forma total à totalidade do mundo. A totalidade da igreja deve levar o evangelho de forma total à totalidade do mundo. O mundo precisa ser alcançado. E aí, quando a gente começa a imaginar e ler, por exemplo, Camões vai dizer: muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Este mundo é composto de mudança. Mas isso não é o Espírito Santo. Isso é uma leitura que Camões faz do mundo. O mundo muda, mas o Espírito Santo não, é o mesmo. É o mesmo. Então, o Espírito de Deus não envelheceu, ele é o mesmo. A Bíblia não é a bula de um remédio vencido. A Bíblia não é a bula de um remédio vencido. Ela continua atual. Quando você olha para Atos 13, você vê o Espírito Santo agindo no curso da história e no curso da salvação do mundo. Então ele começa: separai-me. Quem vai separar? A igreja. Então ele age na igreja. A Saulo e a Barnabé, ele age chamando missionários para uma obra que eu vos tenho chamado. É óbvio que aqui o Espírito Santo chama e capacita pessoas para enfrentar as adversidades climáticas, as adversidades culturais, a questão de outras línguas, outros povos. Todos esses desafios têm que ter a ação do Espírito. É ele também quem prepara o terreno, né? E aí você vai perceber, durante o livro de Atos, que a igreja começa em Jerusalém e termina em Roma. Então quem que fez em tão pouco tempo a igreja sair de Jerusalém até chegar em Roma? O Espírito Santo.
A obra feita na cruz, o trabalho iniciado em Jerusalém, porque o fundador era judeu, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Aquela obra iniciada ali, em pouco tempo ela alcança o mundo. E como ela alcança o mundo? Através daquele que ampliou a obra na cruz, a obra iniciada em Jerusalém. Esse foi e é o papel do Espírito Santo até hoje, para que a totalidade do Evangelho chegue à totalidade dos povos. Então, assim como o farol, né? O farol, a gente vai ver algumas imagens aí do farol, e aqui eu estou usando o farol da Barra em Salvador, você vai ver que o farol tem uma lâmpadazinha e aqui, por meio da disposição dos cristais da lente, aquilo vai ser ampliado e vai guiar navios e outras embarcações. O interessante é que, em pleno tempo da tecnologia, o farol ainda é utilizado pelos os marinheiros experientes e também pelos pescadores, aqueles que não têm GPS, porque o GPS também pode falhar como equipamento. Mas o farol tem funcionado. Você tem ideia, esse farol aqui, o farol da Barra, é de 1698, foi o primeiro farol da América do Sul. E ele tem servido para orientar, para que não se choque contra o banco de areia que tem na entrada da Baía de Todos os Santos. Então a função do Espírito foi ampliar a obra para que pessoas vissem, fossem salvas por ela. Assim como a função do farol é fazer brilhar a luz e livrar pessoas do perigo e da morte, a ação do Espírito Santo é a mesma. Aplicar, fazer estar longínquamente para que pessoas possam fitar, ver, se livrar e por eles serem guiados até o porto seguro. Deus abençoe. Vou deixar você com a imagem também do pôr do sol aqui no farol da Barra, mas lembra disso. Todas essas imagens, todas essas coisas, e por que podemos aplicar a realidade do farol à ação do Espírito Santo? Porque o mundo jaz em trevas, mas o farol brilha à noite. A igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, brilha em meio às trevas. Então, a gente viu o papel e a ação do Espírito como aquele que ampliou o trabalho feito por Jesus ali na cruz em Jerusalém e o alcance dele na face da terra. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.